como se diz, não sou nenhum ator, né? Mas sou irmão do Padre Léo, que é uma coisa muito importante, né? Eu me sinto honrado de ser irmão dele, né? E aquilo, com relação ao Biguá, o Padre Léo morou aqui até os 9 anos de idade. Ele saiu cedo para poder dar um apoio para minha avó lá em Itajubá, que tinha problema de saúde. Meu avô pediu para que minha mãe deixasse ele morar lá. Então ele foi com 9 anos e foi para Itajubá. Mas antes disso, aqui no Biguá, ele era o coroinha do Padre Arlindo, né? Então todas as missas ele estava presente, né? E em casa ele tinha mais ligação com as minhas irmãs, que era mais velha do que ele, 2 mais velhas e uma mais nova, né? Era onde ele fazia como se diz, eles eram mais unidos. Eu sou 7 anos mais velho, então a gente tinha uma distância de idade, então a gente não tinha uma convivência juntos na infância dele, mas a gente acompanhava aquilo que ele fazia, né? Então ele tinha as celebrações dele com as meninas, né? Com as bonecas, fazia os batizados das bonecas, cortava o pedaço de papel, fazia hóstia, dava comunhão, subia em cima, tinha uma pedra lá no terreno do meu pai, ele subia em cima, fazia discurso com as meninas, ele era fora de série, né? Nesse lado aí, brincadeira. O dom da palavra ele tem acho que desde que nasceu, porque ele era falante. Inclusive ele tinha um apelido, né? Que colocaram ele de ciganinho, porque falava demais, porque cigano fala muito, né? Começa a falar, né? Aquele enrolado lá e vai longe, né? Então ele tinha um apelido de ciganinho. Isso aí acho que poucas pessoas sabem, acho que eu até nunca comentei esse tipo de coisa, mas ele era muito ligado às irmãs, né? E também a palavra, né? Já tinha a fé, sei lá, a religião aqui na cabeça dele. Aí com 9 anos ele foi para Itajubá, morar com a minha avó, e lá ele seguiu a adolescência dele, né? Estudou, trabalhou, fez o curso no Senai, foi um frequentador, como se diz, nato da igreja de São José. Era toda semana a gente falava madrinha, era irmã da minha mãe que não casou, a mais velha. Então toda semana eles iam à missa, né? Então ele começou a frequentar também a igreja de São José e aí foi desenvolvendo mais a parte religiosa dele, né? E depois fundou um grupo de jovens, chamava Grupo Starupi. Uns 15 ou 20 jovens, saíam fazendo visita nas casas. Então era um grupo diferente, que a gente não se vê mais hoje, né? Ele fazia tudo isso. E depois ele arrumou trabalho numa empresa lá, depois na outra que era a Embel. E lá na Embel também, todos os eventos religiosos que tinha lá na Embel ou no Senai, ele que era a pessoa que preparava tudo, o diretor do Senai, o coronel do Exército. Eles tinham um carinho muito grande por ele, né? Então, nem tanto, quando ele foi para ele sair, eles não queriam de jeito nenhum, né? Porque quando ele falou que ia para o seminário, ele foi assim, instantâneo, né? Aí eu vou para o seminário. Tinha namorada, tinha um bom trabalho, era uma pessoa bem, estava fazendo um curso técnico naquela época, curso mecânico, tecnomecânico, né? Então estava começando a ter os cursos técnicos em Itajubá. Ele já estava fazendo, deixou de tudo isso e foi para o seminário. Aí eu fui ter uma convivência maior com ele quando ele já estava na fase bem adiantada do curso da preparação para ser padre, né? Que é uma preparação muito longa, né? E aí ele morou
veio fazer teologia em Taubaté. Ele ficou 7 anos. Nesses 7 anos nós tivemos uma convivência boa, né? Porque aí ele já estava adulto, eu também tinha minhas meninas, então todo final de semana ele ia almoçar comigo, né? E as meninas adoravam ele, a gente ia lá onde ele morava também, quando ele não ia. Então foi um período muito bom, foi um período muito bom, né? E foi um período também para ele de muito estudo, né? Foi onde acho que ele tinha uma facilidade de... Acompanhei eles no tempo que ele estava fazendo a parte de teologia, então acompanhava ele em Pindamonhangaba, Moreira César, que era próximo de Taubaté. Então ele já tinha um trabalho, ele já tinha uma igreja onde ele fazia já parte da preparação para ser o padre, né? Para se formar um padre, que um padre, além do dom de Deus, é uma preparação muito grande. Eu costumo dizer o seguinte, se eu tivesse o dom da palavra de 1 milhão, eu tivesse eu já poderia sair fazendo pregações, porque o Léo tinha o dom da palavra, né? E aí, voltando aqui no Biguá, né, ele, morando em Itajubá, vinha de 15 em 15 dias, que também não dava para vir todo final de semana, que é ônibus, essas coisas. Ele passou a ter os compromissos lá nas igrejas também, às vezes passava até mais de um mês sem vir. Aí ele vinha para cá no final de semana, então aí a gente tinha esse contato. E em pequeno, é o que eu falei, ficou até os 9 anos, ele tinha o trabalho dele, que era a atividade que tinha para ele tinha que arrancar mandioca. Eu não sei se ele já chegou a comentar algumas vezes nas palestras dele. Arrancava mandioca, para tratar as galinhas, os porcos. Então ele fazia mais esses trabalhos de rotineiro da roça, não de enxada, roça-pá, essas coisas. Também é muito novo, né? Falei, saiu com 9 anos. E eu comecei a trabalhar com 5 anos de idade. Hoje, quando eu vou para 67, quer dizer que eu já tenho 62 anos de luta, né? Mas e enobrece a gente, né? Então, ele sempre foi uma pessoa muito carismática, desde pequeno. Todo mundo gostava como se diz, dos Tarcísios, né? Porque o Léo surgiu depois, né? O Léo acho que surgiu, eu não sei quando que surgiu o Léo, não tenho ideia. Não sei se foi quando ele estava em Itajubá. A minha irmã, a Célia, acho que ela sabe mais ou menos do que surgiu o Léo. Eu não sei. Mas aí ficou o Léo, o grupo de jovens que eu falei lá em Itajubá, era o Léo que era coordenador, né? E com isso ele foi crescendo, né, espiritualmente, né, nessa parte religiosa aí, e chegou hoje, como se diz, servo de Deus, Padre Léo, né? Então está aí no caminho para a santidade, né? Mas tem uma passagem que era interessante, porque aqui na roça nós tínhamos uma energia que era uma usininha que meu pai tinha, mas ela nem rádio tocava, ela só iluminava, certo? Só a claridade. E o meu pai sentava em cima da mesa, uma mesa de madeira, o Léo sentado no colo e a gente em volta. E o papai ficava contando história para nós. A gente ficava ali 1 hora, 2 horas, meu pai contando história para nós. Um certo dia, meu pai estava sentado em cima dessa mesa, o Léo no colo, e estava chovendo. E caiu um raio, né, que afetou a linha de transmissão de energia. A lâmpada que estava em cima, assim, estourou. Nossa, foi um maior susto para a gente, né? Mas eu estou colocando isso aí para lembrar do tempo que meu pai com ele no colo. Então, a minha mãe era uma pessoa muito, muito católica, meu pai também. Não falava muito, sabe? Meu pai falava pouco. Eu também não sou de falar muito, não. Mas muito, muito religioso, né? Então, tinha muita amizade com os padres. Os padres iam celebrar na Barra,
ia ficar na casa do meu pai a 2 quilômetros da Barra, que a gente morou um período na Barra, né? Nasceu aqui, depois fomos para a Barra e depois voltamos, aí eu não recordo mais com quantos anos o Léo estava. Uns 3 anos, 4 anos, quando a gente retornou para casa, aqui para o Biguá. E aqui no Biguá também tem outras passagens, né? Tem, depois dele ordenado padre, a segunda missa foi aqui, né? E quando eu fiz 45 anos de idade também, eu fiz um aniversário aqui no bairro, né? Matei como se diz, um boi para a turma aí, e ele veio celebrar a missa. Porque é o que eu falo, o dom da palavra, o dom de ficar lá na frente, falar para as pessoas entenderem, é o que o Léo tinha. Aí eu distribuí a comunhão, né? Voltei para o meu local. Depois, no final, que terminou a missa, ele falou: agora o Hernani tem algo a falar para vocês. E eu não tinha falado nada, que ia falar alguma coisa. Nossa, meu Deus do céu. Ainda eu consegui sair bem, né? Aí eu agradeci, né, a presença dele, eu fico muito feliz de ter a presença do meu irmão celebrando a missa aqui no dia do meu aniversário, aos 45 anos. E após a missa tem um almoço para todos. A igreja estava fez um almoço para todos. Tinha umas 4 pessoas na cozinha, cozinhando na barraca ali, sabe? Aquela criançada e tal. Só tubaína, comprei 8 caixas daquela de 24 garrafas para a criançada. Muita gente. E ele no meio da turma, sabe? O Léo era muito divertido. Depois ele teve outras vezes aqui, mas deixou saudade pra gente, sabe? Porque ontem mesmo eu fazia mais de um ano que eu não ia na casa das minhas irmãs em Itajubá, devido a esse problema dessa pandemia. Aí eu entrei, um sobrinho meu sofreu um acidente, teve até entubado por 3 dias, foi um negócio bastante, bem grave. E aí eu falei para minha irmã se eu podia ir visitar ele, porque ele está em casa, está acamado. E aí eu fui na casa das 2 irmãs, moram perto, onde morava minha mãe. Tem a casa da minha mãe, meu irmão, que já faleceu, e as 2 irmãs. As casas são tudo próximo, eu tinha a minha. Então a minha irmã, eu cheguei na casa da irmã mais velha, fui na casa da irmã mais nova, depois na casa da irmã mais velha. Aí ela falou: dá um abraço, vai. Aí ela abraçou, chorou e tal. E então foi emocionante a saída minha lá na casa dele, sabe? E aí volta o passado, né? Quando o Léo vinha, ficava uma semana lá, celebrava a missa na casa da minha mãe ali. Então aí a minha mãe já faleceu há uns anos. E então ontem foi uma puxada de coração, assim, sabe? Porque as irmãs, mais de um ano sem ver, eu tinha visto eles em fevereiro, quando a gente foi em Betânia, do ano passado, né, que foi a missa da beatificação lá em São João Batista. E aí volta, né? A imagem do Léo celebrando a missa. A última missa que ele celebrou lá, eu falei para minha mãe, o Léo não está bem, ele está com alguma coisa. E ele já estava e não contava para a gente. Ele teve a primeira semana de janeiro, quando foi em fevereiro, no carnaval, que ele passou mal lá em Cachoeira Paulista, né? Na Canção Nova, na pregação lá, e dali ele acamou e foi até o final dele, né? E aí, puxa, falar alguma coisa também da doença dele, que trouxe de aprendizado para a gente. Porque uma pessoa igual ao Léo, a disponibilidade que ele tinha de conversar, falar com as pessoas. E eu ia de 15 em 15 dias em São Paulo para ver ele, né? A gente vê ele aos poucos
e continuava com a palavra mesma. Eu chegava lá, eu não sei que jeito que eu ficava, porque eu não olhava no espelho. Mas ele estava lá na cama, todo encolhidinho, eu já tinha acesso no hospital. Eu chegava só, já entrava, já chegava no quarto dele. Ele estava lá, daí a pouco você precisa de ver, ele transformava. E conversando, como que tá as meninas e os netos e tudo. Olha, aí tem alguma coisa na geladeira aí. E eu acho que ele via que eu levava um VAC, né? Então foi bastante difícil pra gente a doença dele, né? Que, como se diz, coisa de Deus, né? Deus que quis levar ele mais cedo, né? Algum propósito Deus tinha, né? E tem, né? Porque o Léo continua vivo na memória praticamente de milhões de pessoas. Não vou falar milhões de pessoas. Porque é Brasil praticamente, a gente aqui em casa sempre, antes da pandemia, vinha, todo final de semana tinha, sábado, domingo tinha gente aqui. Todo final de semana. Atrás do quê? Do local onde o Léo nasceu. Né? E aí, aqui morava o irmão do Padre Léo, mora ainda, né? E ele deixou boas recordações, eu acho que para muita gente, muita gente. Já foi muito abraçado por ele. Posso te dar um abraço, seu irmão do Léo? Posso te dar um abraço? A pessoa pedia para me dar um abraço. Por quê? Porque irmão do Léo. Então ele é uma pessoa, foi e continua sendo uma pessoa formidável mesmo. Não tem como. Não tem como a gente, é o que eu comentei agora há pouco, não puxar a sardinha por ser irmão. Mas é como se diz, é uma satisfação, uma alegria, tudo de ser irmão de uma pessoa dessa aí, de saber o trabalho que ele fez, né? De saber o que ele é e vai continuar sendo, né? Então, a última vez que ele esteve aqui foi dia 7 de setembro. E ele faleceu em janeiro. Ele já estava bem debilitado, sabe? E então ele esteve aqui, foi lá no retiro, de chapéu, olhou as criações que eu tinha, né? E falei para você, tirou foto aqui no fogão, filmou, né, aqui no fogão, ali naquela cadeira de balanço que tem ali fora, sabe? E quando eu comprei aqui, essa casa, ele veio aqui, isso antes, ele não estava nem sonhando em ficar doente, né? Ter esse problema dele. Mas ele falou, olha, me abraçou e falou que foi a melhor coisa que você fez na vida. Comprar um lugarzinho para você ter seu sossego, seu cantinho. Eu gostava muito daqui. Ele veio aqui e nesse dia 7 de setembro, e a minha esposa fez aqui, no fogão de lenha aqui, 2 frangos. Certo? Ele queria comer frango caipira. Então, matei 2 frangos, minha esposa fez. Almoçou, mas comeu bastante. Tudo. Chegou e aí sobrou, né? Porque 2 frangos. Aí ele falou, mãe, vamos levar esse resto de frango para nós. Meu filho, o médico falou que você não pode comer comida, a gente fala requentada ou esquentada, sei lá. Não, essas coxas, esses frangos aí, essa aí não vai ficar aqui não, nós vamos levar, eu vou comer lá. Aí ele ainda levou, minha esposa arrumou um tapoeira de frango e levou para ele comer à tarde lá na casa da minha mãe, sabe? Então, essa foi a última vez que ele esteve aqui, né? Mas ele veio várias vezes, nossa. Veio, teve filmagem de DVD dele aqui no bar, falando com o primo Lourenço, né? Eu gostava muito. A esposa do Lourenço fazia pudim para ele, a Nele também. Ele, depois de padre, ele chegou a ter contato com o Padre Arlindo aqui, eles eram amigos, como é que era? Nossa, ele e o Padre Arlindo, o Padre Arlindo acho que queria, como se
como padre, né? Mas ele tinha o Léo como um filho. Gostava demais do Léo, nossa. Eu cheguei um dia lá o Padre Arlindo já estava bem, um pouco debilitado, né? E aí eu fui na casa dele lá, sabe? Nossa, e chorou. O Léo já tinha falecido, sabe? Porque ele faleceu depois do Léo, né? Mas eles tinham uma convivência que é impressionante. Impressionante. O Padre Arlindo era, como se, para o Léo era um pai e ele era como se fosse um filho para o Padre Arlindo. Porque o Padre Arlindo frequentou a casa nossa desde o Léo pequeno, né? O Padre Arlindo foi padre aqui por quantos anos? Mais de 50 anos, né? Não recordo bem, mas que mais de 50. Então ele viu o Léo crescer, porque o Léo, numa missa aqui, o Padre Arlindo fez uma pergunta para as mães, né? Quem que tem um filho aí que vai falar que é bonzinho? Porque as crianças todas, né? Então o Padre Arlindo era que jeitão dele. Aí a mamãe falou assim, levantou a mão, eu, que era o Léo, que era o Tarcísio. O Padre Arlindo falou assim, qual coruja que não gava o seu toco? A mamãe ficou com vergonha. Depois ele falou, dona, só desculpa, viu? Foi uma brincadeira minha e tal. A gente sabe o quanto o Léo é bom filho, né? Então já desde pequenininho o Padre Arlindo já tinha um carinho por ele, né? Então ele fez esse questionamento com a mamãe, assim, a igreja cheia, a mamãe morreu, ficou vermelha e tal. Mas porque a mamãe já sabia que ele era um bom filho. Ele sempre foi, desde pequeno, um bom menino, um bom filho, um bom irmão. O Léo, eu nunca vi. Na televisão, nas pregações dele, às vezes ele falava uns palavrão, mas em pequeno eu nunca vi ele falar um palavrão. Agora, nas palestras dele, ele falava lá, né, do encardido, aquelas coisas lá, né, com relação à televisão, essas coisas, né. Mas é saudade, né, saudoso, né, porque a gente vê, não pude acompanhar de perto, mas quanta coisa que ele fez, né. É muito gratificante. Então, o falecimento dele, eu estava morando em Taubaté, na verdade a gente já estava estava esperando por isso, porque ele fez um jogo, né, que foi assim até impressionante, né, porque 15 dias antes do Natal, ele morreu 4 de janeiro. 15 dias antes do Natal, eu entrei em contato lá em São Paulo para saber como ele estava. E ele pediu para que... O que será que o Léo quer, meu Deus? Ele falou, você não traz para mim um quarto de leitor? Como minha mãe fazia para mim no Natal? E já estava congelado, já tinha arrumado 2 costelinhas e 2 quartos para levar para eles lá em São Paulo. Porque a gente não ia passar o Natal junto. Aí eu levei uma semana antes, ele falou, o que você vai fazer no Natal? Onde você vai passar o Natal? O que eu vou fazer, meu Deus? Daquele jeito lá, vou fazer alguma coisa. E era até o pessoal ia falar, nossa, Hernani fazendo festa de Natal aí, o irmão dele lá no internado. Né? Foi que eu vou passar na casa dos meus cunhados. Ah, bom. E dia de ano? Ele não deixou eu responder. Dia de ano vai ser na sua casa ou mãe? A senhora vai embora? Célia, você vai embora. O casal de japonês que tinha lá o Toshio e a Kayuka, que acompanhava ele muito, e estava do lado dele, era como se fosse um pai e mãe dele. Ele falou, Toshio, você cuida de mim? Você e a Kayuka? A minha mãe falou, eu não posso deixar você, meu filho. Poxa. Não, vai passar na casa do Hernani. Eu quero todo mundo na casa do Hernani, lá na roça. A casa do Hernani é o local de encontro da família. Falou desse jeito. Dia 1º, aí a minha mãe veio e ele falou assim, eu não estou pedindo para a senhora ir não, viu mãe? Eu estou dando uma ordem. Ele era, né, ele lá no finzinho dele. Ele
minha mãe veio, meia-noite nós estávamos aqui todos reunidos, de última hora eu arrumei alguma coisa, vi meu sobrinho, minhas irmãs, todo mundo aqui, meia-noite. Uns foram embora para Itajubá, os outros dormiram aqui. Isso foi dia primeiro, a passagem, né? 31 para primeiro. Então, eu acho que isso aí já foi uma maneira de ele não querer que a minha mãe viesse ele morrer. Ele já sabia que ia morrer. Que ele fez minha mãe veio embora, minhas irmãs. Né? Aí minhas irmãs voltaram no dia 3 para lá, uma delas voltou no dia 3. Minha mãe ficou, porque minha mãe ia depois de uns dias, e aí no dia 4 ele faleceu. Mas ficou lá em Cachoeiro Paulista uma parte, ficou aqui em Itajubá o resto da noite, teve. A igreja ficou lotada a tarde toda, a noite toda. Foi emocionante a gente ver aquilo ali, a noite toda, fila, a noite inteirinha de pessoas para ver ali. Foi emocionante, assim, foi doloroso e no mesmo tempo a gente sentir a gratidão que o povo tinha por ele, né? Então foi isso aí. E aí depois os restos mortais foi lá para São João Batista, para Betânia, né? Que foi um pedido que ele fez. Ele fez para mim e para minha mãe. Que até minha mãe falou, você não vai morrer, filho. Minha mãe, não tem jeito não. E ele era muito franco, né? Não tem jeito não, mas eu quero ser sepultado lá em Betânia. Aí quando ele faleceu, lá não tinha uma igreja, não tinha cemitério, aí ele foi sepultado aqui em Itajubá. Aí eles construíram uma igreja, um túmulo dentro da igreja. Aí vieram levar os restos mortais dele. Então, isso aqui me acompanha sempre. Né? É a relíquia do servo de Deus, Padre Léo, que me acompanha na minha carteira, onde eu estou, sempre está junto comigo. A relíquia é para que, não sei se todas as pessoas sabem, aqui tem um pedacinho aqui do manto, aonde estava enrolado no corpo dele. Então aqui tem o DNA, foi feito o DNA dele nesse pedacinho aqui. Então a relíquia é isso aí, nem eu sabia que era assim, que tinha esse processo de fazer essa relíquia aqui para o início da beatificação. E aqui do outro lado tem uma oração dele, né? E ele com esse rosto maravilhoso aqui que está junto de Deus, mas está junto da gente, sempre. Eu vou fazer aqui a oração pela beatificação do servo de Deus, Padre Léo de Betânia e do Biguá. Pai Santo, nós te louvamos e te bendizemos. E lembrados de nosso servo, Padre Léo de Betânia, cuja vida, marcada por grande amor ao coração do nosso Filho e acolhimento aos mais necessitados, tornou-se modelo para os que anseiam buscar as coisas do alto. Nós vos pedimos, cresça em nós o desejo ardente de amar e servir em santidade, como ele tanto ensinou em suas pregações. Concedai-nos, ó Pai amado, conforme vossa vontade e misericórdia, a graça que tanto necessitamos. Aí
pede para fazer os pedidos. Pai Nosso, uma Ave Maria, Glória e no final um Amém. Essa é a oração da missa de beatificação do servo de Deus, Padre Léo. Então aqui tem algumas recordações do Padre Léo, alguns livros que ele escreveu, e sempre que ele lançava um livro, ele dava um livro para cada irmão e irmã, e autografado. Então eu tenho aqui, esse aqui, Buscar as Coisas do Alto, autografado por ele, certo? Todos são autografados por ele. Então isso aqui é uma recordação muito importante, né? É uma coisa muito que a gente tem guardado. Léo. Esse foi o carro-chefe dele, né? Ele falava muito isso, né? Buscar as coisas do alto, né? Isso. Tem até na época aqui do Frei Léo ainda, ó. Tocar o Senhor. Bacana. Então, isso aqui só tem data aqui de quando é. Isso nem data tem. É autografado. Tá autografado também? O senhor vira aqui pra mim? Autografado também. Hernani Neide, Fabiane e Daniele. Isso, são minhas filhas. Para que possam sempre mais tocar o Senhor. Padre Léo. Frei Léo, né, na época. Pois é, mas quanto isso eu não sei. Não tem data aqui não, né? Aí, o outro também, autografado também, Saborear a Vida. Saborear a vida. Hernani Neide, família, na paz de Jesus. Padre Léo. Saborear a vida. Isso aqui, Padre Léo. Hernani Neide, Fabiana Daniela, com o meu abraço e certeza, se quiser. Servir no Espírito. Que bacana, hein? Chique. Essa é uma das relíquias dele, né? Isso aqui a gente tem aqui. Se deixar de bobeira, não pode falar. Aí conta pro pessoal aqui que teve gente que veio aqui, carregou porta-retrato, carregou livro. Olha lá, Hernani com carinho e paz. Cura das traumas. Cura dos traumas da morte. Bacana. Então, esses livros tem que ficar bem guardados porque aqui já teve pessoas aqui fazendo para conhecer o Biguá, para me conhecer, o irmão do Padre Léo, e me levaram os porta-retrato. Então tem que ficar escondido, as coisas tem que deixar escondido, porque se deixar na vista, eu já não tinha mais nenhum. As pessoas querem, porque você não tem um terço, você não tem isso, não tem aquilo. Algumas coisas eu tinha, eu dei para algumas pessoas, né? O resto eu mandei lá para Betânia, lá para o Biguá de Betânia, né? Onde tem lá o memorial dele. Então lá no memorial dele tem coisa, a gente mandou para o memorial dele. Vamos ver, quem sabe se um dia fazer alguma coisa aqui, a gente possa trazer alguma coisa de volta para cá, né? Porque foi lá que fizeram, né? Então, mas com certeza vão fazer alguma coisa aqui no Biguá para ele. Memorial, né? Memorial do Padre Léo. Memorial, porque eu acho que ele merece. E o Biguá também, porque a terra natal dele
foi uma pessoa que gostava muito daqui, muito querido. Então, não tem como não fazer, né? Não tem como não fazer. Existe até uma cobrança da gente, mas como que a gente vai fazer? Nós não temos condições de fazer, né? Existe uma cobrança da pessoa. Poxa, não tem nada aqui no Biguá. Pô, mas tem Betânia não sei aonde, Betânia não sei aonde e tal. Por que não tem aqui no Biguá? Ele tinha plano de fazer uma Betânia aqui. Tinha plano de fazer. Mas Deus levou antes dele fazer, talvez não era para ser feito, né? Ou talvez possa ser feito agora, né? Pode ser, por que não, né? Existe aquele ditado, né? Deus tarda, mas não falta, né? Isso. Então pode ser que faça, né? Exatamente. A gente ainda quer ver se isso aconteça. Muito bom. Esses CDs aqui são palestras? São. Isso aqui são os... coletânea Palestras do Padre Léo. Legal. Aí tem aqui, ó. Vários CDs aqui. É uma coletânea, né? Uhum.